Fala galera, primeiramente feliz 2026 para todo mundo, que seja um ano próspero, seja um ano onde a gente consiga se superar em vários pontos. E uma das coisas que eu aprendi para a gente poder se superar é a questão de planejamento. Como começar a fazer o seu planejamento em 2026, onde tem que estar a sua energia, onde tem que estar a sua atenção. Eu sempre busco muito organizar a minha vida para que eu consiga conquistar o que eu ainda não tenho e também fazer manutenção do que já foi construído. E um dos pontos importantes que eu quero fazer para esse ano, quero também convidar vocês a fazerem, é exatamente isso, entender que as suas metas de 2026, elas não podem surgir do nada. Você viveu 2025 de uma maneira. Me fizeram uma pergunta que fez eu refletir bastante e que eu não soube responder. Me perguntaram como tinha sido o meu ano de 2025, se o meu ano de 2025 tinha sido bom, tinha sido satisfatório, se eu tinha conquistado o que eu tinha desejado. E para mim, novamente, foi um ano de muitas mudanças, tanto na minha parte mental, meu olhar para o mundo e também para o meu modelo de negócio. E naquele momento eu não soube responder de forma completa, de forma clara. Uma coisa é uma resposta vaga e outra coisa é uma resposta clara, objetiva, e eu não consegui dar essa resposta. E eu me perguntei depois, falei assim, gente, como que eu não consigo avaliar como foi o meu ano? E como que eu vou responder essa pergunta? Porque eu compreendi que a resposta dessa pergunta iria definir quais seriam as minhas metas de 2026. Lembra sempre o seguinte, você não faz um plano do zero. Todas as vezes que você tiver que fazer um plano do zero, você pode ter certeza que a chance de você ter uma distância entre o que será realizado e o que você deseja é muito grande. Então, os seus planos, eles têm que partir de um certo ponto. Isso eu aprendi lá em 2023, que quando você vai definir novos planos para sua vida, novas metas, você tem que avaliar o que foi feito anteriormente, uma vez que você vive uma história. Você não é um ponto isolado, a não ser que seja uma mudança muito brusca na sua vida, onde o passado não vai usar você como alavancagem. Acaba que usa, né? Porque você decidiu mudar, decidiu que aquela vida sua não basta mais. E aí, para poder realmente organizar as minhas metas de 2026, eu tinha que responder essa pergunta claramente. Então, o primeiro ponto que eu quero que você faça é como foi o seu ano de 2025? E aqui eu vou falar para vocês como eu fiz para poder responder essa pergunta e na construção dessa resposta, ficou muito claro para mim o que eu quero para 2026. E é essa clareza que eu quero que você tenha. Uma vez que sem clareza, você não vai conseguir superar os obstáculos. Sem clareza com o que você deseja, você não vai conseguir enfrentar aquele momento onde o convite à desistência, de forma mental, ele vai acontecer. É aquela barreira que coloca você entre o seu objetivo, que faz com que você, sem clareza, você desista, você pare no meio do caminho. O meu modelo de negócio, hoje em dia, eu insiro as pessoas para poder melhorar. Eu crio um ambiente necessário e suficiente dentro da minha capacidade máxima para a pessoa poder evoluir. E eu vejo as pessoas evoluindo, mas também eu vejo as pessoas parando, eu vejo as pessoas tendo resultado e depois abandonando um método que era bom para elas. E isso sempre me fez perguntar o porquê que as pessoas fazem isso. Por que que uma pessoa começa algo e depois ela para? E o primeiro ponto que eu te dou a certeza é a clareza. A clareza do que você deseja. Então aqui o objetivo desse vídeo é exatamente isso. Eu quero que você saia do final desse vídeo com clareza do que você deseja, porque assim eu te dou a certeza. Você vai enfrentar todos os desafios. A diferença de uma pessoa que teve sucesso para uma pessoa que fracassou não foi a ausência de obstáculo. Foi a maneira com que ela observou os obstáculos, com que ela descreveu os problemas que ela estava vivenciando e a postura que ela teve de não paralisar, de não desistir, de não chutar o balde, para poder entender que aquele obstáculo, perto do que ela deseja para a vida dela, que foi definido com a clareza anterior do que seria bom para ela, isso existe. Então, sem clareza você pode ter certeza, você para no meio do caminho. As pessoas elas desistem aqui por dois pontos, falta de clareza e também por influência externa, seja de ambiente ou de pessoas. À medida que você decide mudar, você muda quase que de forma individual. O mundo ao seu redor não vai mudar na mesma velocidade, frequência, muito pelo contrário, as pessoas geralmente elas se mantêm onde elas estão e você começa a adquirir uma nova visão de mundo, um novo comportamento e você muda. E se você não mudar junto com essa mudança interna, fazer a externa de ambiente, de pessoas, de pensamento, de modalidade, mostrando para o mundo externo que você está mudando, porque as pessoas também não sabem dessa mudança sua, elas esperam um comportamento anterior, isso faz você desistir. Eu não quero que ninguém desista aqui. Não só em dieta, mas em qualquer projeto da sua vida.
E aí então, buscando então essa clareza, né, eu pensei, eu tenho que saber responder de forma muito ampla como foi o meu ano. E foi onde eu fui buscar as variáveis necessárias para eu poder ter base de comparação como eu comecei 2025 e como eu terminei 2025. E aí foi como eu comecei a notar. Eu sou um analista de dados, querendo ou não, eu acredito que uma avaliação ela sempre será bem feita quando você tiver dados para poder interpretar situações. Então eu peguei e comecei a dividir minha vida. O legal é que depois de alguns episódios que eu vivi, hoje em dia eu identifico o que antes eu olhava só para a parte financeira. Não, eu quero saber como foi a minha evolução na parte financeira, na parte com o modelo de negócio, na parte da Danilo como pessoa, das relações pessoais, das relações familiares, das emoções, do controle interno que a gente tem que ter. Eu vejo hoje em dia isso é uma das coisas mais importantes de todas. Você estar bem, você acordar para o dia estando bem, tendo um corpo responsível, você tendo uma mentalidade que suporta os estresses do dia a dia. E aí, a partir daí, eu comecei a levantar as variáveis importantes para mim. Eu quero que você faça isso também. Eu quero que você pegue um papel. Existe um poder, gente, da escrita. Uma das coisas interessantes, outro dia eu fui pegar um papel e fui escrever um texto que geralmente eu escrevo ali no computador, na mão. E eu olhei para minha letra e falei assim, que letra horrorosa, meu Deus do céu, quanto tempo tem que eu não escrevo alguma coisa? E eu acredito muito no poder da escrita, inclusive o Alessandro mesmo me ensinou muito isso, né? Que a escrita ela tem um poder de não só de memorização, mas um poder mágico. Ela existe aí ó, ao longo da vida de todo mundo e a gente esquece um pouquinho disso. Então eu quero que você pegue um papel e comece a escrever quais são as variáveis importantes. Detalhe, eu não quero que você pense em 2026, eu quero que você pense em 2025. Quais são as variáveis importantes que você avalia para você poder responder se o seu ano foi bom ou ruim? E separe isso em setor. Eu fiz da seguinte forma, eu dividi o Danilo como empresa, o Danilo como marido, o Danilo como membro da minha família como um todo. Eu dividi isso, o Danilo com ele mesmo, ou seja, essa parte minha de emoções, essa parte minha interna, a maneira com que eu enxergo o mundo, como eu funciono, como sim está a minha estrutura física, ou seja, a parte estética, porque isso é algo que é importante para mim. Todas as vezes que eu estou bem comigo mesmo, e eu olho para o espelho e eu tenho uma relação muito íntima comigo mesmo nesse sentido, que eu entendo que quando eu estou bem, quando eu olho para o espelho e eu vejo um corpo que eu desejo, funciona quase como um antidepressivo para mim. Eu tenho certeza disso. Porque estar bem com você faz com que você viva o seu dia de forma diferente. Eu vejo isso comigo, eu vejo com vocês alunas. E então, eu fui separando ponto a ponto, ponto a ponto. Primeiro eu dividi todos esses pontos e eu comecei a avaliar como era em cada um desses setores no início e no final, se teve evolução ou não. À medida que eu vi também que os pontos que eu não tive evolução foram os pontos que eu deixei um pouco de lado, ou seja, são coisas que eu posso retomar em 2026 para poder equilibrar as equações. A gente sempre dá raça em mais um ponto do que em outro, então é importante a gente equacionar isso para poder fazer o equilíbrio, uma vez que você é um sistema completo e único que busca evoluir em todos os pontos e não pode ficar ponto para trás. Isso me deu muita clareza. Primeiro, eu fiquei muito feliz. Porque eu vi que 2025 foi um ano para mim de reconstruções, que na verdade o que eu me propus a fazer eu consegui conquistar e também me deu clareza de entender onde eu posso melhorar. O legal do planejamento, quando você sabe que você estava vivendo uma vida que 2025, para todas as pessoas, você colocou em prática várias ações que visaram seus objetivos. Algumas foram concretizadas, outras não. Mas o mais importante aqui é você compreender que as metas de 2026, elas têm que ser levadas em consideração tudo que aconteceu em 2025. Você não está começando uma vida do zero. Você tem uma idade, você tem seus sonhos, você tem suas conquistas, você tem um monte de coisas que você já conquistou na sua vida que você tem que fazer a manutenção. Um dos pontos principais que eu aprendi durante muito tempo, à medida que a gente for conquistando, é que a vida exige uma certa energia para que você mantenha a sua posição, principalmente se essa posição for algo conquistado que você desejou, que fez uma incrível mudança na sua vida. Isso fez eu compreender que eu tenho que acordar hoje e oferecer para o mundo o mínimo necessário para poder manter minha posição. Que muitas vezes eu ficava pensando, nossa, mas o mundo é ingrato, né? A gente tem que sempre fazer. Mas aí depois que eu compreendi que toda mudança tem que ser sustentada, isso me deixou com muito mais clareza de aceitar a situação. Eu falo que boas ideias, quando ficam ali na sua cabeça e você começa a olhar para o mundo de uma maneira diferente, tudo fica mais fácil. Então, meu convite é exatamente esse.
Descreva todas as variáveis que você acha importante para você. Verifique do início de 2025 para o final se nesses setores, possamos dizer assim, você evoluiu. E principalmente se você colocou energia para poder evoluir. Por exemplo, teve setor da minha vida que eu não coloquei energia, não coloquei atenção, não me dediquei. Consequentemente, ele ficou igual para pior. Eu fiquei triste com isso? Não. Por quê? Porque o certo nesse setor era acontecer isso mesmo. Eu falo, né? Às vezes o certo é dar errado. Eu não tive a intenção, mas também não quer dizer que em 2026 eu não vou dar uma atenção a mais. Eu brinco que se a gente planejar muito bem nosso tempo, ele dura muito mais. As pessoas falam que não tem tempo. Eu não falo mais essa frase que eu não tenho tempo e às vezes eu não tenho prioridade. Às vezes eu não tenho planejamento. E uma pessoa que não usa a gestão de tempo, e também é outro ponto que eu quero passar para vocês, as ferramentas que eu estou utilizando para poder fazer essa gestão de tempo, são exatamente isso. Para onde vai o meu tempo? Se o meu tempo e minha atenção são os dois ativos mais importantes da minha vida e são através da integração deles, junto com a clareza dos meus objetivos, o que eu quero para definir as minhas ações que fazem com que eu alcance algo que eu não tenha, ou então faça a manutenção de algo que eu tenha, que é o sucesso que eu construí. Ter isso muito claro é muito importante. A pessoa mais rica do mundo tem um dia de 24 horas, você também. Uma pessoa que tem 1.000 funcionários, 10.000 funcionários, tem 24 horas, você também. E como você administra o seu tempo? Como você organiza o seu tempo? E aí, então, dessa maneira, eu quero que você defina as suas metas de 2026. Primeiro, baseado em 2025, em todos os setores que você julga importante. Leva todas as variáveis, eu tenho todas as variáveis importantes. E quando eu fiz isso, e quando eu coloquei um paralelo do início de 2025 para o final de 2025, e aonde eu coloquei energia ou não, ficou muito claro para mim como tinha que ser meu 2026. Primeiro, para poder repetir muita coisa que eu fiz que deu certo, que eu não tinha noção. Eu não tinha noção que tinha dado tão certo. Algumas coisas que deram errado. Ou seja, eu também não tinha noção que deu tanto errado que, na verdade, a minha energia não tinha que estar nesse ponto. Ela tinha que estar nesse outro. Por quê? Porque quando você ajusta a equação, eu gosto muito da lei de Pareto, né? Que a sua energia tem que estar em um setor que muda 80% da sua vida. E na hora que eu comecei a criar esse paralelo, ficou muito claro que aquelas metas que eu tinha criado no ano passado, em 2026, elas não tinham ligação com a minha vida. Não tinha base, tinha ligações com os meus desejos. Uma coisa é o que você deseja. Outra coisa é o que você está apto a fazer perante o ambiente que você já tem, uma vez que toda mudança que envolve um desejo, ela tem que ser, o desejo, na verdade, né, ele tem que ser construído através de ações diárias que você pode ter no ano agora de 2026. Então, o meu convite é exatamente esse, eu quero que 2026 seja aí um ano muito bom pra gente, muito satisfatório, não só com a integridade física, em você ter um corpo que funciona, você ter um corpo que tenha energia. Durante muito tempo da minha vida, o meu discurso foi só estética, estética, estética. E nos últimos 3 anos isso mudou bastante. Não acredito que a gente vai envelhecendo, né? Tô com 40 anos e o meu público ele vai envelhecendo junto comigo. A gente envelhece não só da estrutura física, mas também a parte da mentalidade, onde a gente vai agregando muito conhecimento, que vai virando ali um pouco de sabedoria, a gente vai tendo mais clareza de algumas coisas. E também o que eu vejo é que muda muita coisa na nossa vida. A parte estética, para mim, ela é importante, mas ela é um resultado final. Eu não controlo a parte estética. Eu controlo quantas refeições livres eu faço na semana. Eu controlo quais são as minhas diversões. Eu controlo o que eu tenho de dieta, qual dieta eu tenho, se eu tenho uma dieta hoje que faz eu melhorar. Isso eu controlo. Por quê? Porque é muito mais fácil. São controles diários que eu tenho. A consequência final disso vai ser minha parte estética. E eu gosto muito daquele pensamento, o resultado que eu tenho é o resultado que eu mereço, uma vez que eu sei que o sistema que eu sou inserido, que é o mesmo sistema que você é inserido, funciona. E então eu quero para 2026 não só a parte estética, mas eu quero um corpo que funcione, eu quero que você tenha energia para você buscar os seus objetivos, para que você conquiste os seus objetivos. Eu quero que você tenha um corpo responsível, eu quero que você olhe para o mundo de uma maneira diferente, porque a única maneira que eu compreendi que vocês alunos têm de mudar é se eu apresentar para vocês a maneira com que eu enxergo o mundo, para que você tenha um referencial diferente. Eu passo a vida inteira aqui, ó, estudando, trabalhando, assimilando. Quanto mais eu estudo, mais eu consigo identificar algumas coisas que podem ser melhoradas. E o meu objetivo aqui como orientador é te passar isso. Passar a minha visão de mundo para que você junte com a sua e crie assim, ó, uma identidade. Sempre com a clareza do que você deseja. Então, para 2026 eu quero isso. Faça esse exercício porque para mim foi muito bom. E hoje, no dia 4, eu consegui responder exatamente como foi o meu ano de 2025, me deu clareza do que eu tenho que fazer em 2026, do que eu tenho que não fazer, é muito importante isso, tá?
Uma vez que você deseja uma vida em progressão, uma vida com mudança, você ter clareza do que você tem que fazer e clareza do que você não pode fazer, porque o not aqui, né, o não poder fazer, o não fazer, faz com que você não volte casas para trás. Eu gosto muito da analogia da estrada, eu não esqueço nunca mais disso. O dia que eu e a Nancy, a gente estava viajando, todas as vezes que a gente viaja, a gente está voltando de viagem, eu lembro disso. Que nós dois gostamos de dirigir, a gente parou em um posto, e a Nancy falando, eu quero dirigir. Eu falei assim, Nancy, então tá bom, pode dirigir. E aí ela pegou, em vez dela ir para o caminho certo, ela foi para o caminho contrário. E beleza, passou um tempo, passou 10, 20, tinha passado quase meia hora. E aí eu vi ela, um ônibus, um caminhão passando do outro lado, eu falei, gente, eu já ultrapassei esse caminhão. E eu virei para ela e falei assim, Nancy, você foi pro lado certo? E a gente caiu na real que ela não tinha ido pro lado certo. Nesse momento, eu entendi o que é voltar casas para trás. Porque o tempo que a gente perdeu não foi só de meia hora fazendo o errado. Foi de outras meia hora para poder fazer o certo fora o estresse. Ou seja, a viagem aumentou em uma hora, mais o estresse, e aí eu tive certeza do que é andar para trás. Melhorar um corpo e melhorar qualquer coisa na sua vida, gente, tem que ser subir escada, subir degrau. Você pode parar no degrau para você poder dominar o nível que você está. Mas descer nunca, você não pode se colocar em processo degenerativo. Nada na sua vida. Se você está consumindo informação que te faz mal, refaça. Se você está tendo posturas que não te levam para próximo dos seus objetivos, refaça, reveja suas posturas. Porque dessa maneira a sua vida funciona em progressão. E o que eu quero para todo mundo aqui é uma vida em progressão na parte estética, na parte profissional, na parte pessoal de você com a sua família. E são justamente esses pontos, eu não quero colocar nenhum viés para você, que você vai levantar para você poder avaliar seu ano de 2025, para você poder planejar o seu ano de 2026. E eu quero que vocês contem comigo. É mais um ano que a gente começa com muito conhecimento para a gente poder colocar em prática. Eu não canso e não tenho nenhuma dúvida de falar que você tem em mãos uma dieta que te melhora, uma dieta que te respeita, um planejamento que foi feito para você em evolução de quadro clínico, e quem tá aí tendo uma dieta que deu certo, outra que deu certo, outra que deu certo, e na hora que eu falo dietas que dão certo, as coisas que dão erradas, elas são atenuadas entre uma dieta e outra. Eu te dou a certeza, essa vida que você vive com controle é muito melhor do que a vida sem controle. E aqui fica então meu convite, um feliz 2026 para todo mundo. Tamo junto e bora pra cima!